Relayer é God Wars, mas localizado no espaço. Essa comparação não vai te ajudar se você for uma das muitas pessoas que infelizmente negligenciou God Wars, e portanto, perdeu um dos melhores JRPS de táticas de todos os tempos. Mas se você imaginar uma aventura de fantasia fortemente narrativa, apoiada por táticas de ação JRPG, então você tem isso. Ao pegar isso e defini-lo na vastidão do espaço, o Relayer tem mais uma coisa a seu favor: uma estética extremamente legal. O elenco de Relayer é relativamente grande, chegando a 20 personagens jogáveis. No entanto, a história segue o protagonista Terra, o herdeiro da vontade da Terra. À medida que o jogo começa, ela está segurando muito sua irmã Luna, herdeira da vontade da Lua, sem surpresa, que está escapando para o céu graças a um ataque terrorista dos Relayers. Devido a um terremoto próximo, Terra não consegue segurar sua irmãzinha e a perde para sempre, ou assim ela pensa. Depois de vagar sem rumo e sofrer amnésia devido a traumas e ferimentos recebidos do ataque, Terra logo se encontra cara a cara com sua irmã mais uma vez. No entanto, desta vez, Luna está trabalhando com os Relays. Pior ainda, ela odeia Terra por deixá-la ir e não quer nada mais do que vê-la morta. Apesar de estar envolvido no cerne da trama e do cenário densos de Relayer, o mecha parece estranhamente não essencial para a narrativa. Claro, o mecha Cellar Gear chamado original One basicamente conduz grande parte do enredo do início do jogo, mas eu tive dificuldade em lembrar como era. Para emprestar um termo cinematográfico, o mecha do Relayer não recebe tempo de tela suficiente. Eles não acabam se sentindo como as extensões dos personagens dentro deles do jeito que eles fazem em séries icônicas como Gundam. Em vez disso, fiquei muito mais interessado nas pessoas dentro dos trajes robóticos. O principal deles foi o Relayer elenco principal de Star Children. Estes são indivíduos empoderados que carregam a vontade das estrelas, e convenientemente nomeados após vários corpos celestes. Não quero dizer isso como uma crítica, no entanto. Relayer conta uma história consistentemente divertida, e às vezes, interessante. É muito anime no tom e na abordagem, e eu gostaria muito de poder apreciar as vozes japonesas em vez de ter que ouvir a dublagem em inglês. Mas como as óperas espaciais poupudas, está caracterizada por um bom conjunto de personagens e momentos sólidos do drama. Relayer é um RPG de estratégia na linha da já mencionada série Front Mission, ou para os fãs não mecha, considerá-lo mais como Fire Emblem, mas com robôs gigantes no espaço. A apresentação do jogo é meio romance visual, meio RPG tático. Ele tem um grande elenco de personagens com extensa personalização, um sistema de trabalho aprofundado que garante que não haja dois personagens do mesmo trabalho iguais. E está repleto de cenas de ação fantásticas e chamativas para cada ataque no jogo. Foi um bom ano para os fãs de mecha. Os remakes de Front Mission 1 e 2 foram anunciados recentemente, Super Robot Wars 30 surpreendentemente lançado internacionalmente. E foi muito bem recebido. E os jogos da Kadokawa empreenderam um novo projeto de mecha de ópera espacial chamado Relayer. Nos meses que antecederam o lançamento do Relayer, a editora Cloud Leopard Games lançou o trailer ocasional, para apresentar personagens e mostrar um punhado de sistemas. Apesar de assistir a esses trailers e ler entrevistas, eu não estava preparado para a profundidade dos sistemas do Relayer. Como uma coisa de ficção científica dirigida por robôs, o jogo é um pouco parecido com Super Robot Wars, sem o serviço de fãs de tantas aparições licenciadas. Isso realmente funciona para o benefício do Relayer no que diz respeito à sua coesão, pois os escritores e designers foram capazes de forjar o Relayer para ter sua própria identidade, história e personagens. Você passará muito tempo conhecendo esses personagens, pois as cenas cortadas, a exploração narrativa podem ser muito grandes. Por exemplo, uma noite, por volta das 23h30, coloquei isso no final de um dia bastante longo fazendo tudo o que faço na DDNet. Achei que jogaria uma ou duas missões antes de dormir. Primeiro, porém, eu precisava assistir a uma cena cortada, então coloquei o diálogo no modo automático e me acomodei. Eram 12h30, quando peguei o controle para a próxima cena de batalha. A esse respeito, Relayer é mais parecido com o Tavarero Mono, pois é tanto um romance visual quanto um JRPG de tática. Enquanto o equilíbrio melhora quando você pode gastar tempo fazendo missões de treinamento e outras coisas que não precisam ser limitadas por cenas cortadas. Prepare-se para algumas cenas cortadas muito longas, toda vez que quiser progredir na história. Como esperado, a história no Relayer lida com muitos conceitos de ficção científica. Tal como acontece com o nosso universo,
A rápida expansão através da energia escura continua a separar o universo, enquanto a gravidade tenta juntar tudo novamente. Relayer toma essa ideia e introduz o conceito de corpos celestes com vontade própria e desejo de continuar vivendo, criando e observando. Quando confrontados com a ameaça de destruição, as estrelas, planetas, luas e cometas transmitem sua vontade à humanidade. Esses herdeiros da vontade celestial são conhecidos como filhos das estrelas e se opõem aos discípulos destrutivos da energia escura, os Relayers titulares. Assim, uma luta pelo destino do universo ocorre no Sistema Sol, a última linha de defesa contra a força destrutiva malévola. A humanidade não luta sozinha, no entanto, pois eles encontraram os restos de um antigo robô gigante que se acredita ter mais de 100 milhões de anos. Este robô gigante, ou Mesh, serviu como modelo base para novas máquinas de guerra conhecidas como Gears, apenas para serem pilotadas por Star Children. As pessoas desenvolveram várias ramificações do Mesh à medida que os segredos vazavam, levando a um influxo repentino de corporações militares privadas. PMCS, com seus próprios Meshes destrutivos. Embora o enredo principal de Relayer se concentre no destino do universo, existem muitas corporações privadas que procuram controlar e lucrar com a guerra. É claro que, para não ser ofuscado, o governo das Forças da Terra Unidas, uma coalizão da maioria das nações da Terra, também busca ganhar poder usando o conflito resultante. Embora Relayer história é em grande parte ficção científica, há muitos elementos que parecem estar ocorrendo em nosso mundo hoje. Leva seu tempo para ir, no entanto. Quase 10 horas se passaram antes que eu realmente me sentisse como Relayer começou a mover as peças pelo tabuleiro. A escrita é densa, detalhada e bastante interessada em se familiarizar com cada ruga de seu cenário futurista. Nem todo esse tempo parece totalmente bem gasto, especialmente se você não é o tipo de pessoa que gosta de cavar lore por si só. Mas tenha paciência, e as relações de caráter estabelecidas formam uma base emocional sólida. É aquele que compensa na segunda metade da história. Sem tentar estragar nada, os capítulos posteriores aumentam consideravelmente em termos de intensidade. O jogo não tem medo de levar a história para alguns lugares sombrios. Eu só gostaria que tivesse mais arte de evento de cutscene, sob medida para levar para casa alguns dos momentos mais dramáticos. Em vez disso, devemos nos contentar com nossa imaginação, recortes de personagens e muito diálogo de voz. Relayer acerta muito. É lindo aos olhos, a narrativa é sinuosa e divertida da maneira que a melhor ficção científica de polpa pode ser. E as táticas tradicionais de ação JRPG são bem executadas e limpas. É preciso tanta alegria no que está fazendo que não posso imaginar que muitas pessoas vão embora sem um sorriso no rosto. Embora possa não fazer o suficiente para se destacar como um dos grandes nomes do gênero, vale a pena o seu tempo. Especialmente se você já olhou para o espaço e se perguntou como seria a guerra tática lá em cima. Apesar das queixas, porém, Relayer é uma entrada sólida no cânone de títulos de estratégia baseados em mecha. A Kadokawa Games desenvolveu um RPG de ficção científica original e cativante com um forte foco nos personagens. Pode ser retido por suas arestas mais ásperas, mas qualquer pessoa que goste de anime de ficção científica deve dar uma olhada. Relayer é, na maioria das frentes, um jogo fantástico. Ele faz muito com seu elenco, e eu aplaudo a completa falta de fanservice nos maravilhosos designs de personagens. O elenco é incrivelmente charmoso, a ação do Mesh é uma delícia de assistir. Os elementos estratégicos em torno do gerenciamento agro são intrigantes, e o sistema de trabalho leva a muitas interações únicas e divertidas. Embora o jogo seja visualmente e sistematicamente ótimo, o jogo começa a parecer um pouco longo no dente perto do final. Algumas das batalhas no último quarto do jogo começam a demorar 1 hora ou mais. As batalhas finais, em particular, levaram quase 2 horas. Os fãs de SRPG não serão estranhos a isso, no entanto.